AIB, ou Ação Integralista Brasileira. Foi um movimento político brasileiro ultranacionalista, corporativista, conservador e tradicionalista católico de extrema-direita. Bom, as primeiras ideias do tipo surgiram lá na Europa no século XX, em vários países diferentes. Porém, o que inspirou o integralista a surgir de fato no Brasil foi o povo de Portugal e o fascismo italiano, após uma ida de Plínio Salgado para a Itália, em 1930. Foi aí que ele começou a se inspirar nesse movimento. Alguns anos depois, fundaram a AIB, que tinha como base as doutrinas católicas, a União Brasileira, o conservadorismo e o conservadorismo no geral. Por mais que as pessoas achem que o integralismo seja de direita, ele não é. Ele pode ser visto como uma terceira posição política, por não se encaixar nem na esquerda nem na direita. As principais características desse movimento. Bom, o uniforme era verde, com a bandeira do movimento no braço esquerdo. Sobre a bandeira, ela é azul, com uma bola branca no centro, e com um símbolo no meio que significa sigma. Sua saudação era um movimento com o braço e uma frase, Anauê, que significa salve ou olá. O movimento integralista cresceu muito rápido, sendo apoiado por vereadores, prefeitos e até deputados que apoiavam a causa. Houveram até manifestações, marchas, hinos e até uma milícia armada, e isso tudo na década de 30. Os integralistas e os comunistas quase sempre brigavam nas ruas, e nesses confrontos vários se feriam e até morriam. Houve até um nome para essas brigas, a Revoada das Galinhas Verdes. Engraçado. Avançando um pouco no tempo, quando Vargas tomou o poder, se iniciou o Estado Novo. Vargas tinha muita ligação com os movimentos integralistas, tanto que Plínio Salgado, o dono do movimento, abandonou sua candidatura para se aliar a Vargas, já começando o cargo de ministro da Educação. E isso aconteceu, né? Então, né? Não aconteceu. Mas você vai entender ainda, calma. Vargas, ele acabou com todos os partidos políticos, incluindo o AIB. Obviamente, os integralistas ficaram muito magoados com Vargas, então, nos próximos 2 anos, eles tentaram dar golpe 2 vezes, falhando miseravelmente, onde alguns deles tiveram até pena de morte, e o resto foi preso. Enquanto Plínio Salgado, mesmo não tendo envolvimento nessa tentativa de golpe, foi exilado em Portugal, em 1939. Depois da Segunda Guerra Mundial, movimentos assim, bem autoritários, eram vistos como algo de atraso para a sociedade. Porém, nem tudo acaba aí. Plínio Salgado sai de seu exílio em Portugal e, sem pensar 2 vezes, em 1955, cria o PRP, Partido da Representatividade Popular, e se lança candidato a presidente. E mesmo com 700 mil votos, ele não conseguiu vencer. E mesmo assim, ele não desistiu. Em 1964, ele era deputado. E nesse mesmo ano, teve o golpe militar. E o Congresso fechou. Então, cansado dessa política, ele vai viver sua vida no interior de São Paulo até sua morte, em 1975. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may. Antes de tudo, eu gostaria de falar pra você que o trabalho não vai estar tão bom quanto poderia estar, porque tive que fazer com pressa, já que eu recebi a pesquisa para começar tudo na última quinta, antes do dia 4, que era de entrega desse trabalho. O que eu gostaria muito de agradecer aos meus colegas de grupo. Bom dia a todos, meu nome é Pedro e hoje falarei sobre a Ação Integralista Brasileira, ou AIB para os mais chegados. A AIB foi uma organização política que durou de 1932 até 1937, criada por Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale, sendo o primeiro partido de massas do Brasil. Com ideologias comunistas, agentes liberais, integralismo, que é caracterizado por seu exacerbado militarismo e nacionalismo, é considerado o movimento fascista do Brasil. A AIB inicialmente apoiava o governo Vargas, porém, com o estabelecimento do Estado Novo, em 1937, promoveu a levante integralista, que aconteceu no dia 11 de maio de 1938, para derrubar o governo. Tendo uma camisa verde como uniforme, os membros da AIB ficaram conhecidos como camisas verdes, e ganharam o nome pejorativo de galinhas verdes. O símbolo da AIB presente em bandeiras e braçadeiras contém um símbolo que parece um M de lado ou um E esquisito, chamado sigla, que é uma letra grega, representando a somatória da população, integrada e unida em um estado centralizado e militarizado. O pavilhão era um quadrado azul com a sigma no centro, dentro do círculo branco, também contando com uma saudação feita entre as camisas verdes, preferindo a palavra indígena Anauê, semelhante ao raio Hitler de nazistas, mas com coloração tupi-guarani. O AIB apresentava o movimento como um corpo único para evitar fomentar o individualismo, sendo sempre quase apresentados publicamente de forma homogênea.
disciplina, em seus uniformes e posturas. A principal base social de apoio dos integralistas eram as chamadas classes médias urbanas e alguns grupos intelectuais. A Ação Integralista Brasileira, também conhecida como AIB, foi uma organização política com inspirações fascistas, que surge no início da década de 1930, no contexto da ascensão dos regimes autoritários na Europa. Após uma viagem à Itália, onde teve contato com o líder do fascismo, Benito Mussolini, Plínio Salgado, idealizador da AIB, articula-se com grupos de intelectuais e simpatizantes do regime fascista e funda no mês de fevereiro de 1932 a Sociedade de Estudos Políticos, conhecida como SEP, onde reuniam os intelectuais que compactuavam dos ideais autoritários de Plínio. Devido ao sucesso do CEP, em outubro do mesmo ano é lançado o Manifesto Integralista, onde Plínio funda a AIB. Segundo Plínio Salgado, o ser humano era destinado a um propósito mais elevado e não devia se preocupar somente em satisfazer suas necessidades imediatas. Assim, o materialismo e o ateísmo deviam ser combatidos. Foi eleito deputado para a Assembleia Constituinte de 1934. Mais tarde, se candidatou à eleição para presidente, mas esta foi suspensa devido ao golpe de 1937 causado por Getúlio Vargas. Na década de 30, existiu uma grande popularização entre as ideias fascistas e socialistas em todo o mundo. O Brasil não ficou indiferente a este movimento. O integralismo se inspirava nas ideias fascistas que estavam em vigor na Itália. Defendia o nacionalismo, a participação de mulheres e negros na política, o que não era possível em outros partidos, o combate ao comunismo e ao liberalismo. Desta maneira, queriam acabar com os vários partidos políticos existentes na época. Em seu lugar, propunha a democracia orgânica. Entre as principais ideias defendidas pelos integralistas, podemos destacar o corporativismo político, a abolição do pluripartidarismo, a perseguição aos comunistas, o fim do capitalismo especulativo e a ascensão de um forte líder político. Além de Plínio Salgado, outros integrantes importantes deste movimento foram Gustavo Barroso, Adilson Nascimento, João Cândido, Walter Moreira Salles, Magalhães Pinto, Santiago Dantas, entre outros. O lema da organização trazia os pilares de suas crenças: Deus, Pátria e Família. Portanto, deixava clara sua constituição cristã, nacionalista e conservadora. Seu símbolo era a letra sigma grega, que na matemática tem um claro significado de soma das sequências numéricas. Usavam a expressão Anauê como grito de guerra em suas apresentações públicas, com saudações de mãos muito parecidas com a do nazismo. Anauê pode ser traduzida como eu junto com os iguais, eu reunindo aos iguais. A camisa verde foi a vestimenta escolhida pelos membros da AIB, pelo qual ficaram conhecidos como camisas verdes, tal como o apelido que os opositores lhe deram, galinhas verdes. A relação entre o integralismo e o fascismo é um dos temas mais abordados quando se estuda o movimento integralista. Enquanto grande parte dos historiadores coloca o integralismo simplesmente como manifestação do pensamento fascista, que tinha forte apelo na década de 1930, os integralistas se opõem a essa leitura da história do movimento. Miguel Reale, um dos mais importantes membros do grupo, não concordava com a classificação de fascista A e B. No entanto, referências ao fascismo e ao antissemitismo como movimentos irmãos do integralismo podem ser encontradas em artigos integralistas. O próprio Gustavo Barroso faz referência a essa relação em seu livro Brasil, Colônia de Banqueiros. Dentre outras características que indicam diversos pontos de contato entre o integralismo e o nazifascismo, como estética, autoritarismo, nacionalismo, mitos de origem e etc., está a rejeição ao sionismo, manifesta por Barroso, principal porta-voz do movimento integralista.
Apesar de boa parte dos membros negarem qualquer apologia do integralismo com o nazismo, o fato é que existiram integralistas que defendiam os ideais antissemitas. Gustavo Barroso certamente foi um dos mais influentes ícones do movimento integralista brasileiro. Além de deter um cabedal de títulos e funções importantes no cenário mundial, ele foi responsável pelos movimentos antissemitas, sendo notável sua contribuição com a tradução e defesa ferrenha do livro Os Protocolos dos Sábios de Sião. O antissemitismo estava presente em algumas vertentes do movimento. O Núcleo Municipal de Olímpia publicou artigos antissemitas nos anos de 1933 a 1937, mas a documentação oficial da AIB não trata do assunto. Segundo o autor Edson Perosa Júnior, a sinergia entre os integralistas e os nazistas não é apenas distinta ao antissemitismo de Barroso, havendo paralelos propagandistas. Do mesmo modo que o nazismo ostentava uma braçadeira com o símbolo da suástica, os integralistas o faziam com o símbolo do sigma, porém usavam ela não como uma braçadeira, mas como um tecido diferente, em forma de bolacha, que era diretamente costurado no uniforme. Os integralistas do PRP usaram braçadeiras similares dos nazistas em meados de 1950. Além disso, o comprimento Anauê dos integralistas era parecido com a saudação Sieg Heil. Apesar de ter suas diferenças na forma, a saudação integralista era feita com o braço completamente na vertical e, segundo Plínio Salgado, buscava inspiração em uma saudação indígena que já existia muito no Brasil. A nazista era feita com o braço na horizontal e levemente inclinada para cima, além do fardamento e das marchas. Miguel Reale também discordava, assim como com o fascismo, que a AIB estivesse ligada ao nazismo. A AIB diferenciava-se do fascismo italiano e do nazismo alemão por não apresentar a característica racial como segregadora. Ao contrário, no discurso da AIB consideravam a miscigenação como constituinte da nação brasileira. Plínio esteve a par do movimento golpista e o apoiou em virtude do medo comunista, que parava com o Plano Cohen, documento forjado por um alto dirigente integralista, capitão Olímpio Mourão Filho. No entanto, apesar do apoio da AIB, um mês após o golpe de Estado Novo, Vargas mandou fechar todos os partidos políticos, inclusive a Ação Integralista Brasileira, o que pega de surpresa os integralistas, que tentam um levante contra o governo do Rio de Janeiro em 1938, que logo é controlado. Plínio Salgado exila-se em Portugal até a redemocratização em 1945, quando retorna e funda um novo partido, onde tenta reavivar os ideais do AIB, o Partido da Representação Popular, PRP.